Olá, meus queridos irmãos. Eu acho que agora vocês conseguem me ver. Eu não consigo ver vocês. Vão dando um ok aí. Ver se a gente consegue, pelo menos, refletir um pouco na palavra nessa manhã. Que nada pode deter o poder de Deus em nossa vida, não é isso? Louvado seja Deus por estarmos aqui. Vão me dizendo aí se a imagem tá boa, se o áudio tá ok, pra gente poder bater um papo bem legal aqui. Papo bem legal aqui, né? Nós tivemos um pequeno, né? Já tem 40 minutos já. Pequeno problema técnico, mas graças a Deus a gente pode refletir um pouco ainda na palavra. Ok, meu amigo Humberto Almondes está vendo e ouvindo bem, é um prazer tê-lo, né? Amanhã à noite nós teremos 19 horas, horário do Mato Grosso do Sul, 20 horas do Brasil, também o nosso outro encontro. Com fé em Deus, amanhã nós vamos começar na hora certa. Eu vou ficar desde meio-dia até 19 horas, aí vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo e teremos o nosso encontro aqui pelo Facebook mesmo, YouTube da igreja e tal, enfim. O meu amigo Jefferson, que é o nosso técnico de áudio e vídeo, nos ajudou e a gente conseguiu desenrolar o nó que estava nos enrolando, porque, como diz os crentes, Deus é mais, Deus é mais, não é? Obrigado, Jefferson, Deus o abençoe muito, 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 muito. Estou chegando aqui os amigos, a Deise da cidade de Bodoquena, a Marlene também já chegou aqui, não é? Kelly, eu acho que está nos ouvindo também, meu amigo Humberto lá de São Paulo, meu amigo Zal da Bahia, meu amigo quase amigo de infância, né, Zal? Amigos, tantas boas histórias, né? Deus continue abençoando sempre, né, a cada um de nós. É uma alegria podermos estar aqui. Nós estamos atravessando tempos bastante difíceis, não é, por causa desse negócio de pandemia, e aí já teve a primeira onda, agora diz que tem uma onda, enfim, e onda vai e onda vem, e a gente vai por aí. Tem um pastor adventista que diz assim, crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem, não é? Mas enfim, mas estamos aqui, estamos firmes, graças a Deus, né, pela palavra, enfim, Deus seja louvado por isso, né? Bom que você estar aqui, Neuza, feliz sábado, Wagner também, Luiz Goiabinha, meu amigo pastor Adoniran Ruiz, um grande abraço, preciso te falar em particular uma coisa boa, mas eu te ligo depois, tá? Não fique preocupado, né? É coisa boa, né? A Natila também. Ok, ótimo, que bom. Natila, oramos por você essa semana, tá? Pela sua família também, pela sogra e tudo mais. Lidiane, Deus seja louvado porque você estar aqui. É um prazer, uma alegria podermos partilhar um pouco da palavra nesse momento. Enquanto eu vou falando aqui, se você quiser, já pode ir se dirigindo ao livro de Daniel, no capítulo 2. Vou contar uma pequena história para vocês que eu ouvi um dia desses assistindo uma palestra do nosso amigo Dr. Rodrigo Silva. Na palestra ele fala assim, a China, o título do vídeo no Facebook é A China dominará o mundo, ou a China não vai dominar o mundo, qualquer coisa nessa direção aí. E ali ele conta a história de que havia um soldado chamado Franz Hazel, que é aquele que escreveu o livro Mil Cairão ao Teu Lado, que embora fosse soldado do exército alemão, ele desconfiava um pouco do Terceiro Reich, né? Da luta e das ideias de Hitler. Né? Hitler tinha levado a Alemanha de frangalhos da Primeira Guerra Mundial para ser uma grande potência na Segunda Guerra Mundial. E estava então graçando pela Europa, conquistando a Europa poderosamente, um exército grande, poderoso, fiel. E ele disse que estava, acho que no alojamento dele, e aí chegaram os outros soldados alemães e conversando, rindo, felizes, não é? E ele disse, e perguntaram para ele se a Alemanha iria dominar o mundo. E aí diz que ele pegou da bolsa dele, tirou uma estátua
que é semelhante àquela estátua do sonho de Nabucodonosor, e disse para eles assim: olha, Hitler não vai dominar o mundo. E aí o pessoal ficou assustado com a resposta dele, né? Como é que Hitler não vai dominar o mundo se está tudo dando certo, se está tudo caminhando para isso? E aí ele explicou com a profecia de Daniel que Hitler não iria dominar o mundo. Você já conhece um pouco da profecia de Daniel, eu vou falar dela aqui rapidamente, tá? Só para a gente se situar um pouco. É um pouquinho de história. No ano 605, na verdade 605, 604, diz alguns teólogos, alguns historiadores, mas não vai fazer muita diferença, né? Foi a primeira vez que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo, levou os meninos cativos para lá. Depois ele fez ainda 2 outras invasões. Acho que 597, 589 ou 587, 598, alguma coisa assim nessa direção. Mas a verdade é que foram três invasões. E destruiu tudo, detonou tudo. Só para você se situar um pouco mais também, e aí toda vez que você vira essas profecias de Daniel, pode lembrar-se disso. Ezequiel também é contemporâneo de Daniel, Esdras, Neemias, vem um pouco depois. E tem mais outros 2, acho que Amós e um outro profeta menor também, que são mais ou menos contemporâneos, que falam disso. Mas aí estava tudo destruído, tudo detonado. Ezequiel, ele está no exílio, e uma vez eu aprendi uma dica para lembrar disso, que eu nunca me esqueço. Ezequiel, exílio. Dá para você conectar e grava na sua mente, vai ficar fácil de você lembrar. Ezequiel estava no exílio, Jeremias estava em Jerusalém. Uma outra dica para você lembrar fácil: Jeremias, Jerusalém. Então, Nabucodonosor vem e invade, destrói tudo, destrói o templo, destrói a cidade, leva os meninos escravos, né? Jeremias está em Jerusalém, vendo toda aquela situação. Ezequiel está no exílio. E aí, inclusive, Jeremias escreve o livro As Lamentações do Profeta Jeremias, não é? Que é um livro que você já conhece. Ele está lamentando justamente a situação porque estava. Se Jeremias tivesse vivido hoje, quem sabe escrevesse o livro As Lamentações do Profeta Jeremias, número 2, em função do estado de saúde, do estado político, do estado social e especialmente do estado religioso em que o mundo em que nós vivemos se encontra. Estamos vivendo um tempo bastante difíceis, né? E a gente vê que essas coisas, essa crise, estas crises, né? Crise de saúde, moral, espiritual, religiosa, social, elas se juntam, elas fazem parte, ou são apenas a grande crise pela qual o mundo está passando. E uma grande crise que a Bíblia descreve, especialmente quando a gente olha Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos também relata isso aí, mas eu não me lembro o capítulo exatamente o capítulo agora. Mas amigos, quando Franz Hasel diz aos amigos que Hitler não iria dominar o mundo, ele estava fazendo essa afirmação a partir das informações que ele tinha da Bíblia. E nessa manhã, ao trazer uma mensagem para vocês, eu quero trazer uma mensagem de convidar você a confiar. Se já confia, confiar ainda mais na palavra de Deus e descansar na certeza de que as promessas de Deus se cumprem, se cumpriram, se cumprem e se cumprirão. Estou dizendo isso por quê? Porque estamos vivendo num tempo em que a gente olha para o futuro em que ele é extremamente incerto. Por exemplo, essa crise chegou no ano passado e nós não sabíamos para onde ir, o que fazer. E aí surgiu logo as ideias de distanciamento, máscara, o lockdown, famigerado lockdown, são ferrenhamente a favor, outros ferrenhamente contra, e a gente está nessa briga aí, não é? Mas enfim, essas medidas, e o mundo correu, os laboratórios correram, né? Os governos injetaram grana, apoiaram os laboratórios para que eles produzissem uma vacina que chegou aí, não é? E aí, uma vacina, não, diversas vacinas, né? Que estão já circulando por aí, as pessoas estão sendo vacinadas e tal, e as coisas estão acontecendo. Bom, enfim, mas independentemente disso, a gente olha um pouco para frente, olha um pouco para o mundo, e o mundo parece todo incerto.
parece que não há luz no fim do túnel, tudo extremamente complicado, tudo bastante difícil, não é? Mas enfim, mas estamos aqui. Então eu estou trazendo para você essa palavra de Daniel para explicar que, embora o mundo pareça difícil, a situação, a crise, pessoas morrendo, pessoas internadas, entubadas e tal, eu até estou orando por um amigo, um casal de amigos cuja filhinha de 4 meses está internada num hospital lá no São Luís do Maranhão, um estado bastante delicado, entubada, e eu fico orando e pensando, tentando me colocar no lugar deles, e imaginando a tristeza pela qual eles estão passando, embora o Senhor, nosso Deus querido, os estejam abraçando e carregando nesse momento difícil. Louvado seja Deus por isso. Quero aproveitar e pedir a você para orar pela Bela. Bela é o nome da bebê. Bela. Orem por ela, por favor, em nome de Jesus Cristo. Se você já está orando, já pedi. Alguns que estão aqui certamente já sabem, porque eu já pedi antes. Continue orando por ela. Reforce os pedidos. Orem pela Bela, para que o Senhor a traga de volta em nome de Jesus Cristo para a alegria dos pais, da família e nossa felicidade também. E o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Não é? Então, meus amigos queridos, estou trazendo essa palavra, convidando você a continuar olhando para a palavra de Deus, que sempre foi, embora extremamente contestada sob muitos pontos de vista, mas a palavra de Deus, que sempre disse a mesma coisa, que não ficou ao vento de mudanças filosóficas, mudanças sociais ou mudanças da ciência, a palavra de Deus sempre se manteve dizendo a mesma coisa. Eu acho que isso, inclusive, faz da Bíblia um guia seguro, porque ela não está à mercê das ondas ou sociais, ou políticas, ou religiosas, ou filosóficas, ou de quaisquer outras naturezas. A Bíblia sempre foi a palavra de Deus. Para você considerar um pouco, olha que Daniel está escrevendo aproximadamente 600 anos antes de Jesus Cristo. E ali, nesse capítulo 2, aparece o sonho, aquele sonho que o rei Nabucodonosor teve, e ele ficou perturbado, não conseguia entender o significado, e isso deixou extremamente delicado, preocupado e angustiado. Chamou seus sábios, os sábios não sabiam dizer o significado. Alguém disse para ele: olha, seu Nabucodonosor, tem um moço aí, Daniel, do filho de Israel, o senhor lembra que ele foi um dos muito mais inteligentes, juntamente com seus amigos? Ah, sim, chama ele, por favor. Quer dizer, eu não sei se o rei, o homem mais poderoso do mundo, ia dizer: chama eles, por favor. Mas enfim, estou de repente contextualizando. Então, meus amigos amados, Daniel vem e explica o sonho para o rei Nabucodonosor. Seu rei, qual foi o sonho? O sonho foi esse. Tudo bem, me dá um tempo, eu vou conversar com meu Deus, ele vai me dizer e eu trago para o Senhor qual é o resultado desse sonho. Daniel vai, consulta a Deus, Deus dá o sonho para Daniel, dá o significado para Daniel, Daniel volta ao rei e diz: olha, seu rei, olha, majestade, o sonho é o seguinte: o Senhor viu uma estátua, cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, o abdômen de bronze e as pernas de ferro e os pés ferro e barro. Oh, Daniel, é isso mesmo? Rapaz, você sabe das coisas, hein? Que coisa maravilhosa. Você sabe os segredos dos deuses, né? Usando uma linguagem dos caldeus, uma linguagem babilônica. Bom, Daniel revela para o rei e diz assim: rei, mas tem um detalhe importantíssimo que eu quero dizer para o Senhor aqui nessa conversa. O Senhor é a cabeça de ouro. Oh, Daniel, eu domino, eu sou grande, eu sou poderoso. Nabucodonosor era um pouco egoísta, até passar um tempo comendo capim, igual um burro, né? Depois ele mudou de vida. Mas enfim, mas o rei, permita-me lhe dizer uma coisa: depois do Senhor virá um outro reino, não tão poderoso, mas virá um outro reino que vai sucedê-lo. Depois desse um terceiro reino, e depois desse terceiro, um quarto reino. Daniel relatou, e qualquer historiador, os livros de história relatam exatamente como aparece na Bíblia as sucessões de reinos ou de impérios, vamos dizer assim, que dominaram o mundo daquela época. Babilônia dominou por um tempo, depois o Império Persa dominou por outro tempo com Dario é quem inicia, e a profecia
tão exata que diz que Dario entraria em Babilônia e Dario não mataria ninguém, não derramou uma gota de sangue. Ele secou os rios de Babilônia e entrou por baixo dos muros da cidade num dia que estava tendo uma grande festa. Já não era mais Nabucodonosor, era Belsazar, e ali foi a última noite de Belsazar, e em que também Dario detona Babilônia, e aí ele instala seu império, o Império Persa, né? Medo-Persa. Depois a Persa ficou maior do que a Média, engoliu a Média, absorveu, e aí, deixa eu colocar, eu trouxe uma água aqui, eu quase meti a mão na água. Se eu derrubar essa água no computador, aí é que secar os rios aqui de Babilônia. Então, meus amados irmãos, meus queridos amigos, depois vem Alexandre o Grande. Alexandre, o grego, um jovem, poderoso, estrategista de guerra, vencedor, vitorioso, implacável. Mas o reino de Alexandre também se acabou. E a Bíblia, a profecia é tão poderosa, tão exata, tão precisa, que ela chega a informar. E aí você precisa juntar as informações do capítulo 2 de Daniel com as informações do capítulo 7 de Daniel. E ali você vai ver que ele acrescenta, diz que o urso, agora simbolizando o império... Deixa eu ver, urso não, o leopardo, né, o império grego, 4 asas. Os reinos, quando Alexandre o Grande morre, ele não tem filho, seu filho tinha sido assassinado, então agora outras pessoas tomariam o reino, que foi dividido em 4, ficou entre seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu, e tem sempre esse quarto de quem eu me esqueço o nome, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, lembrei, Seleuco. Enfim, aí uns dominaram o Egito no norte, outra parte no sul, e assim, e leste, oeste, outras pedaços ali do reino. Depois de Alexandre o Grande, depois do reino dividido, você vai observando que Babilônia é o todo-poderoso, já diminuiu para o Medo-Persa, que era menos poderoso, depois o Império Grego menos poderoso, que se dividiu em 4, ainda menos poderoso, e depois vem o Império Romano, começa a mandar no mundo da época. E o Império Romano vai até 470 e pouco, se eu não me engano, 430 e pouco, quando os reinos bárbaros invadem Roma, ou vão invadindo Roma, e aí vão destruindo, vão diminuindo o poder de Roma e tal. De lá para cá, não existe, desde a destruição, desde a queda do Império Romano, não existe nenhum outro império dominando o mundo. Nós temos nações muito poderosas no mundo, já tivemos as mais poderosas, como a União Soviética, a época da Guerra Fria, na época da corrida espacial, Estados Unidos e Rússia tentando dominar o mundo, né? Politicamente, economicamente, militarmente, enfim. Agora nós temos a China também muito poderosa, né, tentando rivalizar com os Estados Unidos, né, embora a Rússia ainda detenha, a Rússia agora, né, ex-União Soviética, ainda detenha muito poder, mas não domina tanto o mundo, não influencia tanto o mundo quanto no passado. Então, aquele soldado Franz Hazel, respondendo aos seus amigos, mostrando a estátua de Nabucodonosor, disse: Hitler não vai dominar o mundo. Por que estou dizendo tudo isso para você? Porque nós estamos atravessando uma situação bastante difícil, bastante complicada, e às vezes você e eu olhamos para o futuro, e as autoridades também olham para o futuro, porque muitas vezes eles estão batendo cabeça. Um dia desses, eu estava conversando com um amigo, estou falando referindo-me a essa crise de saúde, e eu disse, esse vírus, ele parece, a comparação talvez não é maldosa, tá? É simplesmente mera comparação, parece Garrincha. Garrincha, ele pegava a bola, ele parava na frente do marcador. Então ele fazia que ia para um lado e o marcador ia, ele via para o outro lado. Esse vírus está assim, está driblando os cientistas. De uma hora ele aparece de um jeito, e daqui a pouco é uma outra cepa. É cepa que aparece na Inglaterra, cepa que aparece em Manaus, que aparece não sei onde, que aparece não sei onde. Aí tome vacina, depois reinfecta. Aliás, a vacina não é para evitar a infecção, mas para evitar que você tenha consequências, faltou outra palavra, mas vou dizer consequências mais graves, sintomas mais graves, enfim, evite a morte, evite intubação, evite mais sofrimento, evite mais remédio, evite mais tudo, não é? Mas ainda assim, os homens, as autoridades estão olhando para o futuro e está tudo incerto, está tudo cinza, está tudo escuro, e estão se perguntando se há realmente luz no fim do túnel. Nós estamos aqui.
Mas, meus amigos, embora você e eu não sejamos entendidos de filosofia, de sociologia, desses movimentos sociais para onde vai o mundo, mas você e eu temos algo que é importantíssimo em nossa vida e é vital para, inclusive, manter a sua saúde espiritual e a sua saúde emocional também. É a palavra de Deus, o guia seguro que há muito tempo, milhares e milhares e milhares de anos atrás, descreveria ou descreveu como seria o mundo na nossa época. Basta você dar uma olhadinha em 2 Timóteo capítulo 3. Sabei, porém, isso nos últimos tempos, nos últimos dias, nós viveremos situações bastante difíceis. Por quê? Diz lá. Porque os homens serão avarentos, orgulhosos, desafeiçoados, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, inimigos do bem, desonram, desobedientes aos pais e às mães. É exatamente isso que a gente está vendo. Nós não deveríamos nos assustar com uma notícia em que um padrasto e uma mãe são acusados de matar violentamente um filho. Embora a situação nos choque, mas nós não deveríamos receber essa situação com surpresa. Basta dar uma olhadinha na Bíblia. Nos últimos tempos, os tempos serão difíceis, os homens serão avarentos, arrogantes, jactanciosos, desafeiçoados, vaidosos, mais desobedientes aos pais e às mães, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Então, meus amigos, embora a gente esteja vivendo tempos difíceis, mas graças a Deus, a Bíblia diz para você como será esse tempo, ou como seria esse tempo, como está sendo esse tempo, mas ela diz isso não apenas para dizer, apenas descrever fenomenologicamente esse tempo, mas de forma proposital, porque a Bíblia ela propõe para a gente eu vou repetir aqui, né? Vai ser redundante, mas isso melhor propõe a proposta de Deus para a gente, que é a proposta de vida eterna. Então, quanto mais o mundo vai para uma situação ruim, delicada, complicada e difícil, é sinal, ou são sinais de que estamos chegando para o fim proposto por Deus, que é o fim glorioso para os seus filhos, para aquele que acredita em sua palavra, para aquele que anda no seu caminho, para aquele que espera o nosso amigo Jesus Cristo. Quero sair de Daniel e viajar um pouco no tempo. Se você quiser vir comigo ao livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, nós encontramos uma outra descrição. Você também já conhece, mas eu vou colocar só para você se situar e a gente se situando no que está acontecendo hoje, no que já foi descrito também pela palavra de Deus. Agora, no capítulo 24, a gente encontra o próprio Jesus Cristo. Jesus está com os discípulos no Monte das Oliveiras. Do outro lado, dava para ver Jerusalém. Eles estão vendo o templo. O Marcos... O evangelista Marcos diz o seguinte, que os discípulos estavam impressionados com a beleza que era Jerusalém, com a grandiosidade que era o templo. E diz que eles chegaram para Jesus Cristo, para o Senhor, e disseram assim, Senhor, olha que coisa impressionante, que pedras, que construções. E Jesus Cristo chega para eles e diz assim, amigos, vocês estão vendo tudo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Foi um banho de água fria no otimismo dos discípulos. Então, lá, e aí os discípulos depois se aproximam de Jesus Cristo e fazem a ele a seguinte pergunta no verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda, da consumação do século. E aí Jesus Cristo começa a dar aquela descrição do que seria o mundo perto da sua vinda, que aparece no capítulo 24. Mas eu quero me deter um pouco especificamente na destruição de Jerusalém. Veja que Jesus Cristo está mais ou menos no ano 31, 32, 33. E ele descreve o evento que aconteceria 30 e poucos anos depois, quando o Império Romano vem e sitia Jerusalém. Roma sitia Jerusalém, põe um cerco ao redor de Jerusalém para tentar conter as rebeliões judaicas que sempre aconteciam, para tentar manter o seu poder, manter a sua bandeira em Jerusalém. Jerusalém está numa colina, então Roma sitia, cerca Jerusalém, não vamos deixar
deixá-los que saiam, nem que entrem, não vamos deixar entrar água, nem passar alimentos, e eles vão comendo e daqui a pouco vão... Enfim. Céstio, general romano, está lá com o seu exército. De repente, o imperador morre, troca-se de imperador. Céstio sai para ir para a coroação, para a entronização do novo imperador. E aí é o sinal. E ele afasta um pouco o exército romano. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, aqui está um detalhe importante para você e para mim, tá? Preste bastante atenção. Quando vocês virem o sinal, fujam. Não fiquem em Jerusalém. Vão embora. É tanto que ele diz assim na palavra de Deus, orem para que a vossa fuga não se dê nem no sábado e nem no inverno. Mas, amigos queridos, quando Céstio, ele afasta um pouco os soldados romanos, os cristãos, que acreditaram na palavra de Deus. Preste atenção nesse detalhe aqui, hein? Os cristãos que acreditavam na palavra de Deus fugiram. Nenhum dos cristãos pereceu porque fugiram, confiados na palavra de Deus. Então a palavra de Deus sempre foi, sempre é e sempre será um guia seguro. Primeiro porque ela não muda, ela não está à mercê das ondas sociais, políticas, religiosas ou filosóficas que possam surgir e surgem de tempos em tempos. A palavra de Deus não está circunscrita às circunstâncias. Ela não está limitada, não está conectada aos momentos, aos governos. Na época da Guerra Fria, a palavra de Deus era do jeito que é. Na época da Segunda Guerra Mundial, a palavra de Deus era do jeito que é. Na Segunda Guerra Mundial também era do jeito que é. Nos tempos que chamamos de modernidade líquida, a palavra de Deus continua sendo líquida, dura, melhor, do jeito que é. Eu digo dura no sentido de ser a mesma palavra, de não mudar. Deus não está trabalhando à mercê das circunstâncias para mudar de acordo com os momentos, com os governos, com as ideias, com os eventos ou com as pandemias ou epidemias. Então, por isso a palavra de Deus, ela é segura, ela nos garante, mas além disso, a sua precisão histórica é maravilhosa para dizer você para mim que vale a pena confiar na palavra de Deus, porque ela sempre foi e sempre será um guia seguro, um guia que Deus nos deixou para nos guiar para a Canaã celestial. Meus amigos queridos, meus irmãos amados, Deus seja louvado porque você tem a palavra no coração. A Bíblia diz, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guarde as palavras de Deus no seu coração para evitar que você possa sucumbir diante do problema dessa doença toda que aparece, problema financeiro, problema de emprego, problema social, problema religioso, o pior de todos. Guarda no coração a tua palavra, amigo. Guarda, amiga. Guarda, irmão. Guarda, irmã. Porque essa palavra é que te manterá seguro, segura, em pé nas dificuldades ainda piores que virão. Nós estamos com as igrejas fechadas. Aqui no nosso estado estamos com as igrejas fechadas por orientação da nossa associação, que, entendendo a situação, tomou uma medida, a meu ver, de bom senso e orientou as igrejas que fechassem. Mas o Supremo Tribunal Federal, olha, numa lei que vale para o Brasil todo, liberou aos governadores e aos prefeitos especificamente, não é? Para fecharem as igrejas com uma caneta. Uma caneta e um decreto, um prefeito pode mandar fechar a nossa igreja. Aliás, fecha o prédio, mas a igreja somos nós. E nós devemos louvar a Deus, viu? Porque temos a internet. Embora ela seja muito mal usada ultimamente, mas ela também é uma grande bênção para nós. Olha só. Eu estou no Mato Grosso do Sul
tem gente de São Paulo, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente do meu estado, estamos conversando, estamos nos vendo. Tem um irmão que apareceu aqui agora há pouco, ele é lá do Rio Grande do Sul, quando eu trabalhei no distrito de Santa Bárbara. É isso? É. Santa Bárbara, o Dilson. Um abraço, Dilson. Dilson Moura. Um abraço para a esposa, para o filho. Bom tê-lo aqui com a gente. Então veja que bênção que é a internet. Irmãos amados, e talvez a gente tenha de pensar que esse deve ser um recurso que a gente deve usar mais e mais, não somente para a gente ter encontros como esse aqui, mas para você, por exemplo, dar um estudo bíblico para um amigo, levar para orar, fazer uma visita virtual. Óbvio que as coisas virtuais não dispensam, não substituem completamente as presenciais. O abraço quando pudermos, o beijo quando pudermos, a mais proximidade quando pudermos, não substitui, mas também nós não perdemos de tudo. Deus está aqui, Ele está conosco. Aliás, permita-me dizer uma coisa, Paulo e Silas estavam na prisão, João estava na prisão, Pedro na prisão, os discípulos na prisão, e Jesus Cristo deu um jeito de visitá-los quando eles não tinham a possibilidade de encontros físicos. Então Jesus vai a Pátimos e visita João e dá-lhe uma mensagem poderosa, gloriosa, de motivação, de um futuro certo e feliz e glorioso por ação, pelo poder do nosso amigo Jesus Cristo. Então, embora possam impedir que você e eu vamos à igreja, ninguém pode impedir a nossa conexão espiritual, fraterna e celestial uns com os outros. Louvado seja Deus por isso. A palavra de Deus é que garante isso. Ela é o guia seguro. Ela foi para Daniel, porque Daniel, vendo que estavam já quase 70 anos, e Senhor, nós vamos ficar aqui mais 70 anos, 700 anos, sei lá quanto tempo, e ele vai ao profeta Jeremias e diz, não, Jeremias, o cativeiro serão 70 anos, e Daniel faz uma oração belíssima e diz, Senhor, nós somos pecadores, perdoa o teu povo, cuida do teu povo, sara o teu povo, salva o teu povo, livra o teu povo. E Deus o fez. Meu amigo querido, minha irmã querida, a palavra de Deus foi um guia seguro. Eu quero ir para o final. Hoje nós infelizmente começamos um pouco mais tarde, mas amanhã nós vamos começar às 19 horas. Tenha fé em Deus, tenha certeza. Capítulo 24, eu quero ler com vocês o verso 35, que é o título da nossa reflexão hoje. E diz assim, 35. Em verdade vos digo que não passará... Desculpem-me. 35. Passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não vão passar. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. A palavra de Deus, queridos amigos, queridos irmãos, sempre foi e sempre será um guia seguro, que ajudam a você e a mim a nos mantermos firmes, fiéis, prontos para a volta de Jesus Cristo. Daniel com as suas profecias, podemos juntá-las também, conectá-las às profecias do Apocalipse, de João, mas as profecias de Jesus Cristo. Os tempos são difíceis. As situações são complicadas. Às vezes não parecem haver saídas. Eu gosto de lembrar de Lutero. Lutero disse assim, quando as tuas noites foram negras noites e teus dias longos dias, lembre-se de que no céu há um Deus que abre caminhos onde não há caminhos, abre portas onde não há portas e faz de uma negra noite, de uma noite ruim, um lindo amanhecer. Deus seja louvado. Guarda no coração as palavras. A palavra do Senhor é um guia seguro. Amigos queridos, não importa se em 2022 será Lula ou Bolsonaro ou outra pessoa. Não importa se eram Trump e agora é Biden. Não importa. Não importa. Se é de esquerda ou direita, a nossa fé está na palavra de Deus. Aliás, tem a sua importância, mas é outro aspecto que a gente não vai discutir aqui. Mas eu digo que o mais importante é a palavra de Deus. Este guia, que há milhares e milhares de anos, sempre disse a mesma coisa.
não retrocedeu, não mudou de ideia por causa de um evento. A Bíblia não mudou por causa das guerras, por causa das crises, por causa da saúde, por causa do ebola, por causa da AIDS, por causa da Covid-19, do SARS-CoV. Não, irmãos amados. Deus sempre manteve a sua palavra. Os discípulos acreditaram na palavra, fosse diante de Pilatos, diante de Herodes, diante de Agripa, diante na época da Idade Média, me esqueci a palavra, quando perseguiam os crentes, enfim, diante da Inquisição, não, a palavra sempre foi a mesma. E foi essa palavra que garantiu e vai garantir que você e eu estejamos em pé até a vinda de Jesus Cristo. A única saída que nós temos é a palavra. É a palavra de Deus. Fala, Senhor, que teu servo ouve, que a tua serva ouve. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ó, irmãos amados, é a palavra, não há outra saída para a gente. Então, nesses tempos difíceis, escuros e sombrios, é a palavra de Deus que garante para você e para mim certeza de que, embora o mundo esteja indo de mal a pior, e é bom lembrar a você que outras crises virão, de outra natureza, certamente, ou mesmo de saúde, não sei. Mas a verdade é que a Bíblia pinta este quadro para o mundo em que nós estamos vivendo e ainda viveremos. Mas a Bíblia também pinta um quadro maravilhoso, porque ela diz que tudo isso vai caminhando para um clímax que Deus preparou à humanidade. Não importa qual será a ação humana, se melhora um pouco ou se piora um pouco. Mas no final, o mundo vai chegar no ponto que Deus determinou. E para aqueles que têm a palavra no coração, o final será glorioso. Deus abençoe você. Fica firme. Não desista. Te apega na palavra, como dizia um rapaz que eu conheci da Assembleia. Te apega na palavra, irmão. A palavra de Deus. A profecia. É luz para os nossos caminhos. Para iluminar a sua mente, a minha mente, a nossa vida, nesses dias tão escuros e tão tenebrosos. Deus abençoe você. E ore por nós para que amanhã, 19 horas, estejamos prontos, com a nossa transmissão pronta, e aí, sem problemas técnicos, sem ação do inimigo ou sem erro humano, que pode ser meramente erro humano também, né? Para estarmos juntos aqui na nossa transmissão. Deus abençoe você. Até amanhã. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor está conosco. Dá-me a tua paz, dá-nos a tua paz e a tua presença nesse dia. Obrigado por tua palavra, Senhor, que é sempre um guia seguro para cada um de nós. Ela nos mostra o caminho, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Senhor querido, ilumina também a mente das autoridades que governam o nosso país. Especialmente daqueles que estão decidindo sobre o que fazer nessa pandemia. E a gente às vezes vê mais briga política, mais vaidade, mais briga por poder, mais briga por eleições, do que realmente tratar da comunidade, ou melhor, do povo que carece. E, Senhor querido, este povo que é o povo que paga impostos, que é o povo que mantém esses camaradas lá, e eles, Pai, em vez de fazer o que deveriam fazer, fica brigando por política, por posição, por eleição ou reeleição. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, coloca na mente desse povo, por favor, tendo misericórdia daqueles que sofrem a real necessidade do povo, para que eles entendam o que tem de fazer como governantes, Pai. Em nome de Jesus Cristo também, embora eles tenham batendo cabeça por aí, mas nós estamos aqui com a Tua palavra aberta diante de nós, dizendo para a gente que é o Senhor que dirige a história da humanidade e ela vai chegar onde o Senhor determinou, aonde o Senhor determinou. Ó Deus querido, ó Pai amado, nessa manhã te agradecemos por tudo.
Embora tivemos alguns problemas técnicos, mas estamos aqui. Louvamos o teu santo nome por isso. Nos dá um bom restante de sábado, a tua paz e a tua presença, Senhor. Abençoa cada um que participou conosco nessa manhã. De jeito especial, toma a Bela nas tuas mãos. E cuida dela, Pai. Cura ela em nome de Jesus Cristo. Eu ouso pedir que o Senhor vá agora com os teus anjos, com o teu Espírito Santo naquele hospital e faça um milagre em nome de Jesus, Pai. Não há em nós nada que nos recomende diante de Ti. Mas nós mesmos humanos, sendo pecadores, estamos com o coração estilhaçado, não apenas pelo caso da Bela, mas por outros tantos casos que estão doentes, Pai, e rogamos por estes todos também. Rogamos pelos médicos que estão lidando com o vírus todos os dias, cara a cara, frente a frente, na trincheira dessa guerra contra a Covid. Ó Senhor, toma cada um nas tuas mãos. Abençoa, abraça e conforta e consola, especialmente com esperança, as famílias que perderam entes queridos. Te agradecemos pelos que já voltaram dessa luta, estão se recuperando ou já se recuperaram. Senhor, eu rogo também por aqueles que ainda se infectarão. Toma cada um nas tuas mãos. Nos dá um bom dia, nos dá um dia feliz e abençoado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amigos queridos, meus irmãos amados, tenham um bom restante de sábado. Deus abençoe a vocês. Amanhã, 19 horas, horário do Mato Grosso do Sul,